parte 2 da nossa segunda parte. Vamos lá? Você que não assistiu, assiste a parte 1 desse mesmo vídeo, para entender aqui. A recompensa da honra, nós vamos ver aqui o centurião romano honrando o Senhor Jesus e ele recebeu recompensa completa. Vamos estudar essa parte aí. Gente, é lindo demais essa parte. Olha só. Honra é uma valorização, é tratar com estima, com respeito, né? Nós podemos usar assim. E ele vai dizer assim, ó, quando chega pro Senhor Jesus pedindo para que Jesus viesse curar o seu servo. Então ele diz assim, eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa, quando ele percebe que Jesus iria até a casa dele para estar aí curando o seu servo. E ele prontamente fala, não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Gente, a gente está falando do centurião romano. O que é um centurião romano, irmã Kevin? É como se, vamos entender para os dias de hoje, John Beverly traz assim, se um capitão, ele usa assim, ó, vamos ver aqui, um coronel da marinha, alguém de muita importância, né? Um coronel da marinha chegasse para um pintor de do deck, e falasse assim, eu não sou digno de ir até a sua casa. Você tá entendendo? Você pode colocar aí como quem você quiser, né? Quem você colocar, mais uma pessoa, o presidente, digamos assim, né? Olhando para ti e falando assim, eu não sou digno de ir à sua casa. Você consegue imaginar isso? Então ele estava dizendo assim para o Senhor Jesus, eu não sou digno de estar na sua casa, Senhor Jesus. Olha só, ele estava honrando o Senhor. Ele estava conquistando o coração do Senhor Jesus. Você consegue imaginar isso comigo? Aleluia. E essa atitude dele, ele vai falar ainda assim, ó. Mas manda com uma só palavra. Quando ele diz, mas manda com uma só palavra, ele está dizendo assim, eu entendo de autoridade. Porque ele era um centurião romano. Um centurião romano é uma pessoa, naquela época era assim, ó. Ele estava dizendo, eu também estou debaixo de autoridade e por isso eu tenho autoridade. Então ele estava dizendo assim, ó, um centurião romano, né? Um comandante tinha em torno de 60 oficiais ou centurião. O comandante tinha em torno de 60 centurião oficiais. Esses 60 oficiais tinham em torno de 100 soldados, 100 servos, 100 pessoas abaixo da patente deles. Então ele estava dizendo assim, eu digo para ele pula, anda para a direita, anda para a esquerda, e aqueles que estão abaixo de mim me obedecem, e eu obedeço aquele que está acima de mim. E por eu ter autoridade, ou seja, eu tenho suporte de toda Roma, então eles me obedecem. Olha onde Jesus diz que não achou fé maior do que essa em toda Israel. Jesus estava falando, eu não achei fé em Maria, minha mãe, como essa fé desse centurião. Eu não achei fé em João o Batista, como nesse centurião romano. Jesus estava querendo dizer isso quando disse que não achou fé maior do que desse centurião romano. Sabe, ele fala assim, apenas uma palavra, diga apenas uma palavra é o que precisa para curar o meu servo. Era isso que ele estava querendo dizer. Porque eu entendo de autoridade, porque eu também sou submisso e reconheço que o Senhor Jesus
está enviado aqui por Deus, que tem todo o poder. Ele estava declarando com essa palavra, com essa atitude que ele teve, ele estava declarando que ele reconhecia a autoridade que estava sobre Jesus, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para expulsar o mal, para curar os enfermos, a autoridade essa que foi dada ao Senhor Jesus. E lembrando que Roma tinha conquistado a Israel, lembrando que ele era um cidadão romano e não era comum essa atitude. Aleluia! Nós podemos ver um centurião romano honrando ao Senhor Jesus e recebendo completa recompensa, pois só apenas com uma palavra o Senhor ordena e aquele servo é curado. Para que a gente venha também a entender o poder das nossas palavras, mas ele honrou o Senhor de todo o seu coração. E Jesus ainda honra ele dizendo assim, ó, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia, aleluia. Que lindo, o Senhor Jesus se admirando dele, o Senhor Jesus, aleluia, se admirando do que ele tinha falado, que foi de todo o seu coração. Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Esse centurião, é bem provável que ele tinha ouvido muito menos escritura do que eu e você, do que João Batista, do que Maria, do que José, do que seus irmãos. É bem provável que esse centurião romano apenas ouviu falar de Jesus, mas sabe qual é a diferença? Ele honrou a autoridade, ele honrou a autoridade. Eu vou repetir, ele honrou essa autoridade. E é isso que fez com que ele fosse recebido através de uma só palavra, ele recebeu o completo galardão, a sua recompensa completa, a cura completa do seu servo. O seu servo foi curado por uma palavra do Senhor Jesus. O seu servo foi curado apenas de ouvir uma palavra, porque ele entendia de autoridade, ele era submisso ao comandante dele, ele era um centurião submisso, e ele sabia que o que o comandante dele falasse, apenas uma palavra, então ele obedecia à voz do seu Senhor. E assim, por ele ser obediente ao seu comandante, os seus servos também eram obedientes. Se ele dissesse pula, eles pulavam, direita, esquerda, e eles iam. E nós podemos ver aqui uma pessoa que entendia de autoridade, ainda que não era até aquele presente momento seguidora de Jesus, que eu acredito que deve de ter mudado tudo isso, não era uma pessoa que declarava essa fé em Jesus Cristo, até porque havia muitos perseguidores do Senhor Jesus, havia muitas pessoas contra o ministério do Senhor Jesus. Tanto é que quando Jesus chega a Nazaré e Jesus ali se declara, aleluia, declara-se que ele é o Messias, que ele é quem estavam esperando, se escandalizam e começam a julgar em seu coração e não honram a Jesus. E então Jesus ainda declara, porque não há profeta senhora, senão na sua nação, na sua cidade, pela sua parentela. É Jesus falando, e eu e você vamos aprender com o Senhor Jesus, com as Escrituras, e você pode acompanhar todas essas coisas, para que venha abrir a nossa mente, para que a gente venha ter entendimento, aleluia, essa metanoia que eu e você precisamos todos os dias, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, essa mudança que precisa entrar em nossos corações, em meu coração. As Escrituras sagradas, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, aleluia. Esse centurião ouviu falar alguma coisa sobre Jesus, creu em seu coração.
Mas ele não apenas ouviu, ele teve atitude. Então, a fé sozinha, sem força. Agora, a fé com atitude. Ele foi lá, falou com Jesus. E ele declarou: eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu não sou digno. Eu não sou, eu reconheço a minha pequenez diante de ti. Eu reconheço que a autoridade está sobre o Senhor. Aleluias. É Deus. Ele reconhecia a autoridade, ele entendia de honra. Então nós podemos aprender muita coisa com um dos exemplos de alguém que recebeu a recompensa, o galardão completo. Alguém que recebeu recompensa completa. Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo. O Senhor Jesus sabe quando não oramos, como ele vai dizer nas Escrituras, esse povo me honra só de lábios, mas o seu coração. Nós temos que avaliar e que mudar e pedir ajuda ao Espírito Santo para que viemos a honrar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Mas não apenas o Senhor Jesus, as autoridades que ele constituiu sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas não apenas as autoridades, pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, né? As pessoas que o Senhor coloca em nossa volta, meu marido, a sua esposa, não apenas isso, mas nós vamos aprender um pouquinho mais para frente que devemos honrar a todos, e há uma recompensa por cada pessoa que a gente honra. Aleluia! Sabe, quando nós começamos a entrar dentro das Escrituras e trazer aquilo que está escrito para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, e nós vamos aprendendo que o Senhor muda histórias, Ele muda, aleluia. E eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade de mudar aquilo que estávamos fazendo errado e vir a fazer certo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, nessa manhã se renovou as misericórdias do Senhor. E Ele deseja que eu e você viemos a honrar o próximo. Viemos aprender com aquelas pessoas que receberam o galardão completo. Não perca a parte 3, que está imperdível, hein? Hoje nós aprendemos aqui